Let's turn to Matthew chapter 5. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Verse 1. Versículo 1. Now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. And he began to teach them, saying, E ele passou a ensiná-los, dizendo: Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. And verse 10. Versículo 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verse 11. Versículo 11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. And let's turn to verse 17. Versículo 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will be any means disappear from the law until everything is accomplished. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commandments will be called great in the kingdom of heaven. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and scribes, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Then chapter 6, verse 9. Capítulo 6, versículo 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Now tonight, let's come to the very famous Sermon on the Mount. Hoje à noite desejamos considerar este famoso Sermão do Monte. Now after we study 13th chapter, depois de termos estudado o capítulo 13, now we know how to hold that key to open the whole gospel. Agora sabemos utilizar a chave para abrir todo o evangelho. So now when you come back to Sermon on the Mount again, agora se voltarmos ao Sermão do Monte, now I imagine that many of you know this part of the Bible very well. Eu acredito que muitos de vocês conheçam muito bem essa parte da Bíblia. Some of young people actually you have a conference just on this theme. E alguns dos jovens já participaram de uma conferência somente sobre esse tema. But now after you really have that key for the whole book,
Agora, depois de termos obtido aquela chave para abrir todo o livro, now from that 7 parables, tomados daquelas 7 you parábolas, see the beginning of the kingdom, ali vemos o início do reino, the end of the kingdom, vemos o fim do reino, and also how it developed from the beginning to the e end. vemos também como que esse reino se desenvolveu do início ao fim. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, we already saw the inauguration of the kingdom of heaven. nós vimos a inauguração do reino dos céus. But that kingdom will go on and on even to the very end of the time. E esse reino prosseguirá até o final dos tempos. So when you come to the 7th parable, Ao chegar à 7ª parábola, you see the future kingdom. ali é possível contemplar o reino futuro. It's all part of the kingdom of heaven. Tudo isso faz parte do reino dos céus. Now in the 2nd parable, Na segunda parábola, now we discover at the end time, descobrimos que no tempo do fim, the kingdom of heaven have 2 compartments. o reino dos céus terá 2 compartimentos. Then you have the earthly compartment, Haverá o compartimento terreno, the messianic kingdom, que é o reino messiânico, and also the kingdom of their father. e haverá também o reino do seu pai. Who are they? Agora, quem é eles? They are the righteous. Eles são os justos. So you see, now we see at the end time you find the heavenly compartment and the earthly compartment. De modo que no tempo do fim encontramos o compartimento celestial, também o compartimento terreno. Before we reach the end time, Antes de chegarmos a essa parte final, when we talk about kingdom of heaven today, quando falamos do reino dos céus hoje, you find the reality. encontramos a realidade, You also find the counterfeit. mas também você acha aquilo que é falsificado. That's why you have wheat, you also have tare. Por isso que encontramos tanto trigo quanto joio. They will grow together until the end time. Eles cresceriam juntos até o último tempo. So when you see the outward appearance of kingdom, Quando vemos a aparência exterior do reino dos céus, it is what we know Christianity or Christendom today. é isso que chamamos da cristandade hoje. And in the church history, Isso na história da igreja, how the seed, which is full of life, grew abnormally to a huge tree. percebemos que aquela pequena semente que é tão cheia de vida, como é que ela se desenvolveu e se transformou numa árvore tão grandiosa, tão grande. And also you see how the yeast was put into the flour. E também vimos como que aquele fermento foi colocado nas 3 medidas de farinha. So that's all abnormal growth. Tudo isso nos fala de crescimento anormal. That's why today you have such a Christendom, such a kingdom of heaven. Por isso que no reino dos céus hoje encontramos isso que é chamado de cristandade. But our Lord is looking for reality. Mas o Senhor procura a realidade. So that's why He wants to pay all the cost to buy the field. E é por isso que Ele está disposto a pagar todo o preço para comprar o campo. Because He finds the treasure hidden in the field. Porque Ele descobriu que há um tesouro escondido no campo. What is that treasure? E que tesouro é esse? Now, if you read the context, Se você ler ali o contexto, we know that the mystery of the kingdom of heaven actually has been hidden since the foundation of the world. você descobrirá que o mistério do reino dos céus fora escondido desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. And that mystery has 2 parts. Esse mistério tem 2 partes. The kingdom in mystery and the kingdom in manifestation. O reino em mistério e o reino manifesto. The kingdom in manifestation is no secret. O reino manifesto não é segredo nenhum. So when we talk about the mystery of the kingdom of heaven, Mas quando falamos do mistério do reino dos céus, it mainly refers to the kingdom in mystery. isso se refere ao reino em mistério. It means kingdom today. É o reino hoje. It means the kingdom of our Father. É o reino do nosso Pai. Now, because the Lord found it Mas porque o Senhor o encontrou while He was on earth, enquanto estava na terra, then He hid it again, então ele o escondeu novamente. then He went to the cross, Aí ele foi até a cruz. He paid all the cost. Ele pagou todo o preço. In terms of the language of Jeremiah,
Utilizando a linguagem de Jeremias, He paid 70 shekels. ele pagou 17 ciclos. So no wonder when our Lord ascended to heaven, Não é de admirar que quando o Senhor foi elevado aos céus, He received the title deeds from God. ele recebeu a escritura da mão de Deus. He is the one who is worthy to open the seal. Ele é aquele que é digno de abrir e desatar os selos. So when you see 1 seal, 2 seal, 3 seal, and 7 seal, Aí vemos aquela sequência de selos, o primeiro até o sétimo selo. and finally you come to a very, very important verse in the whole Bible. E aí você chegará finalmente a um versículo muito importante em toda a Bíblia. That is Revelation chapter 11, E isso você pode ler em Apocalipse capítulo 11. verse 15. Versículo 15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ. Apocalipse 11:15, a segunda parte do versículo diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, And he will reign forever and ever. e ele reinará pelos séculos dos séculos. This is the kingdom of the world. Esse é o reino do mundo. The world means the field described in the parable. Esse mundo é o campo descrito na parábola. So because he's going to establish the kingdom on this earth, E porque ele estabelecerá o reino nesta terra, the rock will grow into mountain and fill the whole earth. e a rocha crescerá, se transformará em uma montanha que encherá a terra. So for that, our Lord paid all the costs. Para isso o Senhor pagou todo o preço. So behind that parable, Por detrás daquela parábola, you have the mystery of there you have all the mystery of 7 seals. você tem o mistério dos 7 selos. Do you see that? Because he is the one who is really qualified to open the seal. Porque ali você encontra aquele que está qualificado a abrir, a desatar os selos. When you see the title deeds, Quando você vê a escritura, you know that all field belong to the Lord. você sabe que todo o campo pertence ao Senhor. Today, enemy of God usurp that place. Hoje o inimigo de Deus usurpou esse lugar. The enemy of God possessed the universe illegally. O inimigo de Deus, ele faz uso do universo de forma ilegal. Or I should put it more accurately. Talvez eu tenha que colocar de forma mais He possessed the world illegally. Ele possui o mundo de forma ilegal. Because the world lies under the evil one. Porque é o mundo que jaz no maligno. So here you see how the Lord is seeking for the reality. Então vemos como o Senhor procura por realidade. He knows that his joy is worth it. Ele sabe que vale a pena. So that's the parable of the treasure. Essa é a parábola do tesouro. But more than that, E além disso, when you talk of the kingdom, you talk of kingdom life. mas quando falamos do reino da vida. How do you represent the kingdom life in a picture? Como que se fala da vida do reino em termos de um quadro, de uma figura? The pearl. Aí temos a The pérola. pearl represents the life out of death. Então a pérola representa a vida que surge da morte. That we can see on the cross of Christ. Isso nós encontramos e vemos na cruz de Cristo. So it is revealed in the church. E é revelado na igreja. So the reality here, A realidade aqui not only outward appearance, não se trata apenas de uma aparência exterior, a tree, uma árvore, or now abnormal grow in the flower, ou, por exemplo, expansion in the flower, uma expansão, um crescimento anormal na farinha. and now you have reality. Mas existe a realidade. Now our Lord pay all the cost. E o Senhor pagou todo o preço Now finally, para que when you come to finalmente, the 7th parable, ao chegarmos à 7ª parábola, the kingdom of the world o reino do mundo indeed become the kingdom of our Lord and his de Christ. fato se tornou o reino do Senhor e do seu Cristo. So you see, brothers, that's the whole picture. Esse é todo o quadro. Now after you have that impression, Depois de você ter recebido essa impressão, now you come back to chapter 5. você pode voltar ao capítulo You 5. come back to this Sermon on the Mount. Você pode voltar ao Sermão do Monte. You would as if they are different.
E você terá uma impressão Do you see diferente. that? After you have that key, Depois de ter aquela chave, you have better understanding. você tem uma compreensão melhor. You have a fuller understanding. Você tem uma compreensão mais plena. Now, in the beginning, you have a beatitude. No início temos as bem-aventuranças. Now, remember, Lembre-se, what is the kingdom of o heaven? que é o reino dos céus? According to the Sermon on the Mount, De acordo com o Sermão do Monte, the kingdom of heaven is the kingdom of our o Father. reino dos céus é o reino do nosso Do Pai. you see that? Now, we are the righteous Nós somos os justos because we are justified by faith. porque fomos justificados pela fé. So, when you talk about the kingdom of heaven, Quando falamos do reino dos céus, and now we discover, now we have a special relationship between us and the king. então temos um relacionamento especial entre nós e o rei. This kingdom is very unique one. Este reino é muito singular. It's different from the Roman Empire. É muito diferente do Império Romano. You see, you have the emperor, you have the people. No Império Romano você tem o imperador, tem o povo. Now, people only the subject of the emperor. E aquele povo nada mais é do que os súditos do Rarely imperador. they have any relationship with him. Eles não têm qualquer tipo de relacionamento com o imperador. No blood relationship. Não há qualquer relação de sangue. No life relationship. Não há relação de vida. Same thing with the people of Israel. E o mesmo acontece com o povo de Israel. God is God. Deus é Deus. And they are people of Israel. They are the children of God. They are the people of God. Eles são o povo de Deus. But remember, yes, as the people of God. Como povo de Deus, Now, what is the relationship? qual é a relação que What existe? make them the chosen people of O God? que os tornou o povo escolhido de Deus? By covenant. Foi uma aliança. They share the same covenant. Eles compartilharam a mesma aliança, They don't share same life. mas eles não compartilharam da mesma vida. Now that's very important. Isso é muito Because importante. immediately we talk about law. Porque se falarmos de In lei, the chapter, immediately we talk about righteousness of scribe and the Pharisees. imediatamente nos referimos à justiça dos escribas e fariseus. That law being given there. Essa lei foi dada. And that law represents the standard and the demand of God. E essa lei representa o padrão e a demanda de Deus. Now, as a people of God, Como povo de Deus, you should fulfill that law. você deve alcançar e cumprir aquela lei. Through obedience of the law, E por intermédio da obediência à lei, the people become obedient people of God. o povo se torna um povo obediente a Deus. Now, what make them people? Mas o que faz dele um povo? What make the kingdom of Israel? O que os tornou o reino de Israel? This is the kingdom of God, no doubt about É o that. reino de Deus, não há dúvida. God is setting up that kingdom Deus, in the Old Testament. no Antigo Testamento, ele estabeleceu aquele reino. And now the relationship between God and the people of Israel, E a relação que existe entre Deus e o povo de Israel they are the relationship between the king and the subject. é a relação de um rei para com seus súditos. Now, this special subject Agora, esses súditos são is especiais. different from the Roman Empire and other É empires. diferente dos súditos que encontramos no Império Romano e em outros Now, impérios. they are bound together with the same covenant. Porque eles estão unidos por uma aliança, a mesma They are the aliança. people of covenant. São o povo da aliança. Do you see? But now the heavenly kingdom, or kingdom of heaven, Agora, o reino dos céus, when the Lord teaches us to pray, quando o Senhor nos ensinou a orar, now our Father in heaven, ele disse: Pai nosso que estás may no céu, your kingdom come. venha o teu reino. So what the kingdom of heaven here? Então, que reino dos céus é esse? The kingdom of our Father. É o reino do nosso Pai. So in this kingdom, Nesse reino, yes, we are subjects, sim, somos súditos, but we all share the same life. mas o que nós compartilhamos é a mesma vida. We are bound together Estamos unidos because of same life. por causa da mesma vida. That's why in this chapter, E é por isso que nesse talk about the capítulo brothers. fala dos irmãos. Do you see? Vocês percebem isso? Do you see? For example, verse 22. Considere o versículo 22, But I capítulo 5. tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. We are all brothers. Somos irmãos, Because we all belong to the kingdom of heaven. porque nós pertencemos ao reino do céu. We are sons of the kingdom. Somos filhos do reino. Brothers, sisters, we share the same life. E nós
compartilhamos a mesma vida. Now, according to the parable, De acordo com a parábola, the sons of kingdom refer the wheat, the seed of wheat compared to the sons of kingdom. aquela semente de trigo é comparado aos filhos do reino. Our Lord is the wheat. O Senhor é o trigo. He fall upon the ground. Ele caiu em terra. Die for us on the cross. Ele morreu por nós He na bear cruz. much fruit. E ele produziu muito fruto. Now he bring many sons to glory. E agora ele está levando conduzindo muitos So that's filhos why à we glória. share the same life. Por isso que nós compartilhamos a That's mesma why vida. all the sons of kingdom. É dali que vem todos os filhos do reino. Do you see that? Now, if you read chapter 8, Se você ler o capítulo 8, there is another same phrase called the sons of kingdom. existe essa mesma frase, os filhos do reino, Apply to people of Israel. mas aplicado ao povo de Israel, Apply to the earthly descendant of Abraham. que se aplica àqueles descendentes terrenos de Abraão. Now remember, they are also called sons of kingdom. Agora lembre-se, eles também são chamados os filhos do reino. Now, brothers, of course, this part of the kingdom of God. Claro, tudo isso aqui é parte do reino de Deus. But then, now we all have the same term, the kingdom, or sons of kingdom. Então, percebemos que existe essa mesma frase, filhos do reino. When you talk about kingdom of heaven proper, Agora, se nos referirmos ao reino dos céus propriamente dito, now that's very important. isso é muito importante That's de observar. mainly talk about the kingdom of Father. Então, isso fala especificamente do reino do nosso Pai. Now, at the end time, you do have Messianic kingdom. Agora, no fim dos tempos, você também terá o reino messiânico. Messianic kingdom is continuation of the kingdom of Israel. Agora, o reino messiânico é a continuação do reino de Israel. So the relationship between the king and the subject is remain the same. Então, a relação que existe entre o rei e os súditos permanece a mesma. Not like relationship. Não é uma relação de vida. So that's why those who belong to the kingdom of heaven proper, Por isso que aqueles que pertencem ao reino dos céus propriamente dito, they have eternal life. eles têm vida eterna. They have the risen body. Eles têm um corpo ressurreto. Do you see that? Now it's different from those people in the Messianic kingdom. Isso será diferente das pessoas que estão no reino They are messiânico. saved, Eles estão salvos, but they do not have eternal life within them. mas eles não têm vida eterna neles. If they have that, they already have this already transfigured already. Porque se eles tivessem, já teriam sido Then transfigurados. they no longer stay on earth E não anymore. mais estariam sobre a terra. So for them, eternity is a life. It's not a life to them. Para eles, a eternidade não é uma vida. No, sorry. The eternal life is not eternal life is not life within, not the life of Christ in them. Então, para eles, vida eterna não é uma vida de Cristo interna neles. They are saved because they enter into eternity. Eles estão salvos por terem entrado na eternidade. So I think this concept is very important. Este conceito é importante. We are very used to our concept that we Christians have eternal life within. Nós estamos acostumados com esse conceito de que nós, crentes, temos a vida eterna em nós. We have this uncreated life of God or Christ today already. Porque dentro de nós existe a vida não criada de Deus, a vida não criada de Cristo. So when the Lord returns, Quando o Senhor voltar, our body will be transfigured. nosso corpo será transformado Now we will have a glorious e body. teremos corpos gloriosos. Now even we work in heaven, even we live in heaven and we work on the earth during the millennium kingdom. Durante o milênio, nós habitaremos no céu e trabalharemos na terra. You have no problem of traffic jam. E você não terá qualquer tipo de Because you engarrafamento. push somewhere, some button in your body, Porque em algum lugar você vai apertar um botão then immediately on earth. e imediatamente você estará na terra. So you see, brothers and sisters, that's only belong to the kingdom of our Father. Agora, isso é verdade apenas para o reino do nosso Pai. So you see, brothers, you have a law here. Existe uma lei aqui. Make certain that means all the people should reach the standard of the king. Significa que todas as pessoas têm que atingir aquele patamar, aquele padrão do rei. If you do not reach that Se standard, você não chegar a esse padrão, then you don't fulfill the righteousness of law. significa que você não atingirá
a justiça da lei. If you violate any law, any commandments, Se você violar qualquer mandamento, the result is curse. o resultado é maldição. So you see, brothers, now you have to remember our kingdom is different from the kingdom of Israel. Mas vocês precisam lembrar que o nosso reino é diferente do reino de Israel. Yeah, we are different from the Messianic kingdom. Nós somos diferentes do reino messiânico. Even they share the same name, kingdom of heaven. Ainda que o nome seja o mesmo, reino dos céus. Now, heavenly compartment, Mas existe um compartimento when celestial. we talk about kingdom of heaven, we talk about reality. Quando falamos do reino dos céus, nesse compartimento falamos de realidade. Messianic kingdom Agora, no reino messiânico, means that they will rule by the heaven. quer dizer que eles serão governados pelo céu. Do you see that? They don't have that life, heavenly life in them, Eles não têm essa vida celestial neles, but they were under the heaven. mas eles estão debaixo do céu, estão Now sobre they o céu. enter into the sphere of the rule of E heaven. assim eles entraram debaixo da esfera do governo do céu. Okay, now we come to Beatitude. Chegamos então às bem-aventuranças. If we are the sons of kingdom, Se somos todos filhos do reino, we are princes. nós somos todos We belong príncipes, to all royal family. pertencemos a uma família real. And that life is royal life. E aquela vida é uma vida real, uma vida de rei. Now, brothers, when we have the life of Christ, Quando temos a vida de Cristo, what do you mean? significa o quê? Means we have nature of Christ. Significa que temos a natureza de Cristo. We have patience of Christ. Temos a paciência de Cristo. We have the humility of Christ. Temos a humildade de Cristo. So from time to time, we manifested that nature. E de tempos em tempos manifestamos essa natureza. But that nature comes and goes. Mas essa natureza vem e vai. Sometimes we have the humility, sometimes the humility is gone. Às vezes temos humildade, às vezes ela já se foi. Sometimes we have patience, but sometimes we don't. Às vezes temos paciência, às vezes não. So for that reason, Por essa razão, if we are in the hand of the Lord, se estivermos nas mãos do Senhor, if we come to the school of Christ, se nós nos apresentarmos à escola de if Cristo, we follow Christ as if we follow the Lord as a disciple, se seguirmos ao Senhor como discípulos, then the Lord will make us. o Senhor nos fará. You see, brothers? Now, the character is made. O caráter, ele é formado. Now, the life is born. Agora, a vida, ela nasce. Do you see, brothers? So that's, or let me put this way. Deixa eu falar de outra forma. According to the De Bible, acordo com a Bíblia, the children is in the inheritance of God. os filhos são... Heritage of Yes, God. inheritance. É a herança, obrigado. É a herança de Deus. And then it is our reward. Então, a nossa recompensa. Then the children in our hand is compared to the arrow. Então, os filhos na nossa mão são comparados a flechas. Now, anyone whose quiver full of arrow is most blessed. Aqueles que têm a aljava cheia de flechas é muito abençoado. Now, that's talk about children. Isso fala de filhos. Now, brothers, Irmãos, now children. Now, what is an arrow? o que é uma flecha? Arrow is something derived from the sticks, from the stick, from the branch. Ok. As flechas são coisas que são feitas a partir de galhos. Now, the branch of the tree is born. Agora, o galho da árvore nasce. But how can you from the branch, from the tree branch to an arrow? Agora, de um galho de árvore até uma flecha, Now, arrows never grow out of that branch. No, você nunca viu uma flecha nascer de uma árvore. arrow is to be made, Mas essa flecha precisa ser feita. to be developed. Ela precisa ser desenvolvida. So, brothers, finally, you see, it can shoot at the heart of your enemy. Então, finalmente, essa flecha pode ser utilizada para atingir o coração do seu inimigo. Of course, if you don't make your children, Mas se você não formar os seus if you filhos, don't discipline your se children, você não os disciplinar, now that arrow has two directions. então aquela flecha terá duas direções. Either aiming at your enemy Ou ela atingirá o seu inimigo, or aiming at your heart. ou então atingirá o teu próprio coração. So, this is the good illustration. Isso é uma ilustração muito boa. Now, you
you have a life of Christ, Você tem a vida de Cristo, nature of você Christ. tem a natureza de Cristo. But now if we are in the school of Christ, Mas se estivermos na escola de we Cristo, go through much discipline. nós passamos por muita disciplina. So to have an arrow is an art. Para termos uma flecha, isso é uma arte. Not just something natural, Não é no. uma coisa que surge naturalmente. Much work after that. Mas há muito trabalho envolvido na produção de uma So flecha. if we allow the Holy Spirit to work in our life, Então, se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, so out of the nature, a partir da natureza, now we will have the character. teremos um caráter. So here, when you talk about arrow, you talk about character building. Então, quando se fala de flecha, fala-se da formação de caráter. Do you see that, brothers? Now here, not only you have the life, Então, existe a vida, but important thing is that whether the life will be developed into a character. mas a grande questão é se essa vida se desenvolverá ou não em caráter. For example, suppose you want to draw a picture here, Então, suponhamos que você queira desenhar algo no pires. and then beautiful. E será muito bonito. But because you paint it here, Mas pelo fato de você ter pintado so ali, if you rub it, se você o esfregar, gradually it will be gone. aos poucos aquilo desgasta e vai embora, But desaparece. suppose I paint my paint somewhere, Agora, suponhamos que eu faça essa minha pintura, not like this. Before it was formed, não agora, mas antes disso aqui ter sido formado. I paint my paint Eu somewhere, faço a pintura and then I put that whole thing into a fire. e ali eu ponho aquilo no forno. So finally, you see a picture was burned into my E plate. você observará que aquela gravura, aquela pintura, ela foi queimada nesse That's pires. character. Isso é caráter. You see, why we have life of Christ. Quando temos a vida de Cristo, But after the working of the Holy Spirit depois da operação do Espírito Santo and through the operation of His e cross, por intermédio da operação da cruz, if we really take up our cross and follow the se nós Lord, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o nosso so Senhor, now the character of Christ will be formed. então o caráter de Cristo será formado. And then you discover it become our feature, become our characteristic. E aí descobriremos que isso se tornará a nossa característica. I remember I have a student in USP when I was there. Eu me lembro que eu tinha um aluno na USP quando eu trabalhava lá. And that student, I think he's really a character. E eu acho que aquele estudante ele tinha um caráter. Why? Por quê? Because he always carry a comb with him. E ele era muito esquisito, ele sempre carregava um pente consigo. Now I assume that he will use the comb to comb his hair. E eu achava que ele usava aquele pente para pentear o cabelo. No, he uses comb to comb his beard. Ele usava aquele pente para pentear a barba. Do you see that? Every time when I see him, I remember, the one with the comb always comb his hair. E toda vez que eu olhava para ele, eu falei, aquele cara que fica penteando a barba. Now, when someone asks Hudson Taylor, Quando alguém perguntou a Hudson Taylor, he said, the co-workers of Hudson Taylor. então foram os cobreiros de Hudson Taylor, Now they asked one question. mas fizeram a pergunta: Now, in what way Hudson Taylor will remind you of our Lord? em que aspecto Hudson Taylor te faz lembrar o Senhor? And the co-workers immediately answered, E os cobreiros imediatamente responderam: yes. sim. On one point, Em um he aspecto, definitely reminds us of our ele Lord. realmente nos faz lembrar do Senhor. In what way? Em que jeito? Now, when you talk to Hudson Taylor, Quando você fala ao Hudson Taylor, he always gives you the impression ele sempre te dá uma impressão you can have all his time. de que você pode contar com todo o tempo dele. He's very busy. Ele é muito ocupado. He has to write many letters every day. Ele tem que escrever muitas cartas por dia. 1,000 missionaries under his governing. Tem 1.000 missionários debaixo dele. He is the most busy person. Ele é uma pessoa super ocupada. So he can only give you 2 minutes or 3 Então ele minutes. poderia apenas te dar 2 ou 3 minutos No. de atenção. If you sit in his presence, Mas não, se você se sentar com as ele, if you can take your whole time. é como se você pudesse gastar todo o seu tempo When he ali. talk with you, Quando ele fala com você, he never look at the ele watch. nunca fica olhando pro relógio. He never look at the clock. Ele fica olhando pro relógio de He parede. never give you the impression I'm so busy. Ele nunca te dá a impressão
impressão de que eu estou ocupado demais. Not at all. De jeito nenhum. Brothers, Irmãos, that's character of Christ. esse é o caráter de Cristo. Now, probably he was quick in temper. Pardon? He was quick in temper. Às vezes ele foi assim, muito estourado. So sometimes he may lose his temper. Às vezes ele pode estourar. Of course, in that respect, Nesse aspecto, Hudson Taylor is still Hudson Taylor. Hudson Taylor ainda é o Hudson But Taylor. because Hudson Taylor had the life of Christ in him, Mas porque Hudson Taylor tinha a vida de Cristo nele. and that life being developed into E character. aquela vida havia sido desenvolvida em caráter. So every time when you meet him, Toda vez que você o encontrasse, somehow you are impressed with the character of Christ in him. você de alguma forma seria impressionado com o caráter de Cristo nele. Do you see that? What are the Beatitudes? O que são as bem-aventuranças? We all have the royal life. Todos temos a vida de rei. Now, this royal life have been developed into royal character. Mas essa vida de rei foi desenvolvida em caráter. So here you find the characters of son of kingdom. Então aqui encontramos o caráter dos filhos do reino. When you see the sons of kingdom, Quando você contempla os filhos do reino, now you know what is kingdom. você saberá o que é o reino. Now you know how these people are under a heaven. E você saberá como essas pessoas estão debaixo mesmo do céu. So here you find the characters of Christ being revealed in the E aqui Beatitudes. você verá que é o caráter de Cristo revelado por meio dessas That bem-aventuranças. character is the character of the king. Esse caráter é o caráter do rei. When sons of kingdom being transformed into the image of the king. Quando os filhos do reino são transformados em semelhança à imagem do rei. And then you discover when you put all this character E together, quando você coloca todos esses aspectos do caráter that's juntos, personality. isso chama-se And personalidade. that's image. Isso é uma imagem. Brothers and sisters, we say we are transformed into the image of Quando Christ. dizemos somos transformados na imagem de Cristo, What does that mean? isso significa Then o quê? people is able to see not only character, also personality of Christ. Significa que as pessoas podem ver não apenas o caráter, mas também a personalidade de Cristo. Now here, like a diamond having 8 facets. Aqui é como se fosse um diamante com 8 facetas. Here you have a personality. Então existe uma personalidade. You have a different way to look at, and you always see the character of Christ. E há ângulos diferentes que você pode utilizar para ver, mas você sempre vê o caráter de Let me Cristo. put it more accurately. Deixa eu colocar isso de forma You mais always see the acurada. character of the king. Você sempre vê o caráter do rei. Whenever you see the sons, Onde que você veja os filhos, whenever you see the princess, quando quer que você veja os príncipes, immediately you see the king. imediatamente você reconhecerá o rei. So, brothers and sisters, here you see that beatitude represent the character, royal characters of the sons of kingdom. Essas bem-aventuranças representam o caráter real dos filhos do It is reino. also true. E é também verdade. It tells us the character, the various facets, it also tells us the characters of E Christ. também nos fala do caráter de Cristo. So, brothers, when we talk about kingdom of heaven, Quando falamos do reino dos céus, during that inauguration of School of Christ, durante a inauguração da escola de Cristo, immediately the imediatamente, Lord gave us o beatitudes. Senhor nos deu essas bem-aventuranças. Blessed are the poor in spirit. Bem-aventurados os humildes de espírito. Now, blessed in Greek, No grego, essa expressão bem-aventurados it means the happiness. significa felizes. Now, when the Lord said, "Blessed are the poor in spirit," Quando o Senhor disse bem-aventurados os humildes de espírito, now as if the Lord looked at one of the sons of kingdom, é como se ele tivesse contemplado um dos filhos do reino. as if he say, "Congratulations." E como se ele tivesse dito, parabéns. Now, the blessed are poor in spirit, Bem-aventurados os humildes de for espírito, there is the kingdom of heaven. porque deles é o reino do céu. So these people belong to the kingdom, Essas pessoas pertencem ao céu, but ao now reino. they ought to be congratulated. Mas eles precisam receber esses parabéns. Do you see that? Or let me give you one illustration. Deixa eu dar uma ilustração. For example, many people when they are studying in the graduate school. Então, muitas pessoas, quando estão estudando, fazem a pós-graduação. Now, their purpose is
is to one day they will get a degree. Então, o propósito deles é receber um título. Um dia. So of course now he studied hard under a advisor Então, essa pessoa trabalha debaixo da orientação de alguém and work hard. e trabalha bastante And now he has a afinco, thesis ready. e um dia tem uma tese pronta Now you have to defend his e a thesis. pessoa tem que defender a tese. There you have a bunker. You have a committee. Então, vai se reunir a banca. Probably 5 of the Talvez professors. 5 professores. Now they will give they will test you. They will check with you. Então, eles vão te examinar. So that's the final part. Essa é a parte final. So after you defend your thesis, Depois que você defendeu sua tese, then you will be asked to leave the room. eles vão pedir para você se retirar daquela Then sala. of course these 5 professors they will discuss each other. Então, esses 5 professores vão começar a discutir entre si. Of course, advisor is the most important one. Então, claro, o orientador ali, a So pessoa dele é muito importante. then when the door open, you are waiting outside. Então, você está do lado de fora esperando. When the door open, Quando a porta se abre, and your advisor come to you and he shake your hand. aí sairá o seu orientador e vai te dar os parabéns. He said, Ele congratulations. diz parabéns. What does that mean? Isso significa o quê? Blessed are those who work so hard. Bem-aventurados aqueles que trabalham muito. Now he deserves the degree. Agora ele merece aquele título. You see, brother and sister, when you talk about kingdom of Quando heaven, você fala do reino do céu, you do not talk about beginning stage. você não fala daqueles estágios You iniciais. do not talk about infants. Você não está falando de criancinhas. You always talk about the Você sons, sempre fala dos filhos, mature os ones. filhos maduros. So you see, when the Lord see his disciples, Quando o Senhor vê os seus discípulos, he do not see the disciple today. Ele não vê os discípulos hoje. He see the today disciple in potential. Ele está vendo os discípulos em Because potencial. the life of Christ already in them. Porque a vida de Cristo já está neles. Now they are under the open heaven. Todos eles estão debaixo do céu aberto. And because of that, E em função you see disso, the character of the king ought to be demonstrated in them. o caráter do rei deve ser demonstrado, revelado neles. You see that, brothers? So now when you read all these beatitudes, Agora, ao ler todas essas bem-aventuranças, and then you know você saberá the characters of sons of the kingdom. qual é o caráter dos filhos do reino. And from them, E a partir dali, you see the king. você verá o rei. These people supposed to be conformed into the image of their king. Essas pessoas devem ser conformadas à imagem do seu rei. That's kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. This is not the Roman Empire, Isso não é o Império Romano. nor Babylonian Empire, Não é o Império Babilônico. nor kingdom of Israel, Também não é o reino de Israel. nor Messianic E kingdom. também não é o reino So messiânico. we have to know this question. We have to know how privileged we are in this kingdom. Então nós precisamos compreender quão privilegiados somos neste reino. So, brothers, we are called to be the sons of kingdom. Irmãos, somos chamados para sermos os filhos do And reino. we are called to be poor in spirit. Somos chamados para sermos We humildes are de called espírito. to mourn. Somos chamados a chorar. We are called to be meek. Somos chamados a sermos mansos. We are called to be hunger and thirst for righteousness. Somos chamados para ter fome e sede de We are justiça. called to be merciful. Somos chamados para sermos We are misericordiosos. called to be pure in heart. Somos chamados para sermos limpos de We are coração. called to be peacemakers. Somos chamados para sermos We are pacificadores. called to be E martyrs. somos chamados para sermos martirizados. Brothers, sisters, Irmãos, that's what we are called for. é para isso que você tem sido chamado. Why? Por quê? Because God has a wonderful program. Porque Deus tem um programa In this maravilhoso. E kingdom, neste reino, everything is excellent. tudo é excelente. Everything is high standard. Tudo é de alto padrão. Why? Por quê? Look at our King. Olhe para o nosso rei. So, brothers, when we are called to be his disciples, Quando somos chamados para sermos seus discípulos, because when disciples came to the Lord, quando os discípulos chegaram ao Senhor, the first look at them, o primeiro olhar que ele fez, the deu, Lord congratulates o them. Senhor já os conquistou. Do you see that? Why? Por quê? Why the Lord congratulate them? O que o Senhor lhes deu os parabéns. Por que que ele lhes deu os parabéns? Because now they are supposed to reflect
the personality of the king. Porque eles devem refletir a personalidade do rei. That's their mission. É a missão deles. That's why they are called to be in this kingdom. Por isso que eles foram chamados para estar nesse reino. So, brothers, now if you read all these characters, Se vocês lerem todos esses facetas de caráter, because it reflects the king pelo fato de refletir o rei, and also reflect the kingdom. também reflete o reino. Then, after you read these beatitudes, Depois de ler essas bem-aventuranças, what impression you que have? impressão você tem? You discover this kingdom is different from any other. Você descobrirá que esse reino é muito diferente dos Why? demais. Because this kingdom Este reino is upside down kingdom. é um reino de cabeça para baixo. When the world say up, Quando o mundo diz para cima, in this kingdom is down. neste reino é para baixo. Do you see that? Everything just upside down. Tudo está de cabeça para baixo. Blessed are the poor in spirit, Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, for there is the kingdom of heaven. pois deles é o reino do céu. If someone who embraces the kingdom of heaven, Se há alguém que abraça o reino dos céus, he must be the richest person in the whole ele universe. talvez seja a pessoa mais rica de todo o universo. Think about it. Pense. Today we say Bill Gates has owned much wealth. Hoje dizemos que o Bill Gates tem tanta riqueza. On his way to his office, No trajeto para seu escritório, if he saw a $500 bill under the ground, se ele vê ali no chão uma nota de $500, now do you think he should bow and pick up that $500? você acha que ele se dá o trabalho de agachar e pegar a notinha de Now, 500? the time you spend to pick up that $500, O tempo que ele vai gastar para baixar e pegar essa nota, if he just go immediately to the se office, ele fosse direto para o escritório, within that few seconds, naqueles poucos segundos, he will earn $5,000, $50,000. ele ganha 5 mil, 50 mil Why dólares. bother to bow down? Para que preocupar em agachar How e pegar a rich, how notinha? rich is Bill Gates? Quão rico ele é. So, brother, sister, Irmãos. who is the most rich, most wealthy person in the universe? Quem que é a pessoa mais rica de todo o universo? Anyone who embraces the kingdom of heaven. Qualquer um que possa abraçar o reino do céu. There is the kingdom of heaven. Deles é o reino dos céus. Brothers, sisters, Irmãos, those poor in spirit. mas diz os pobres de When espírito. you are poor, Quando você é pobre, you are rich. você é rico. When you are weak, Quando você é fraco, you are strong. você será forte. That's what Paul told É us. isso que Paulo nos diz. When you are the first, Quando você é o primeiro, you should be the last. você será o último. When you are the last, Mas quando você for You o should be último, the first. você será o primeiro. when you are in the lowest place, Quando você está na posição mais baixa, actually you are on the highest de place. fato você está na mais In elevada. this kingdom, Neste reino, everything is upside down. tudo está de cabeça para If you baixo. want to be rich, Se você for ser rico, get poor. então fique If pobre. you want to be number one, Se você deseja ser o primeiro, you should be the servant. seja o servo, You should be the slave of all. seja o escravo de todos. Brother, sister, you never find that in the kingdom of earth. Você jamais encontrará isso assim no reino do mundo. So, brothers, thank the Lord. Graças a Deus, irmão. Do you know how much, what kind of salvation we have? Você sabe que tipo de salvação nós temos? We are saved to be under His kingship. Somos salvos para estar debaixo do seu reinado. We are called to be the sons of kingdom. Somos chamados para sermos os filhos do reino. So, brothers, everything is upside down. Tudo está de cabeça para baixo. Do you see that? And now, in the world, No mundo, if someone is able to slap your face, se alguém é capaz de ferir o teu rosto, that's sign of strength and power. isso é sinal de força, de poder. But now, brothers, Mas, irmãos, who is stronger? Quem é mais forte? Now, if someone slap your face, right cheek, Se alguém te ferir a face and you turn another cheek, e você voltar a outra face, who is stronger, brothers? quem é mais forte? You are the son of the kingdom. Você é o filho do reino. That's your reaction. Essa é a sua reação. When someone slap at your feet, cheek, Quando alguém te fere numa face now you turn another e cheek. você voltar a outra face, Who is more powerful? quem é mais Who is poderoso? stronger? Quem que é mais forte? Remember,
the one who slapped you, lembre-se que aquele que te bateu, te feriu, that means he's coward. ele é um covarde, That means he's weak. ele é fraco. Now he has no other way. No, that's the only language he knows. Ele não tem qualquer outro jeito, é a única linguagem que ele conhece. Brother, sister, the violence is the only thing he knows. A violência é tudo que ele conhece. But now someone is able to turn another cheek. Mas se alguém for capaz de virar a outra face, Remember, lembre-se, he just like a lion. essa pessoa é como leão. He is transformed into the image of his master. Ele foi transformado na imagem do seu mestre. In Gospel of Matthew, No Evangelho de Mateus, Christ was presented as a picture of a lion. Cristo é apresentado com a figura de um leão. All the sons of kingdom are lions, small lions. Todos os filhos do reino são como leãozinhos. So, brothers, sisters, Irmãos, now if you study this chapter, se você estudar este capítulo, and now you can see the power and the wisdom of Christ crucified. você conhecerá o poder e a sabedoria de Cristo e este crucificado. So, brothers, in verse 3, Versículo 3. blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. The poor here, Aqui os pobres, os humildes, it means absolutely poor. significa que é totalmente pobre. You see, you poor to the point almost like a beggar. É um pobre a ponto de ser quase que um mendigo. So when we are poor in spirit, Quando somos pobres, humildes de espírito, for there is the kingdom of heaven. dele será o reino dos céus. Sometimes we are too rich, Às vezes você é rico demais. so we are poor. Assim nós devemos ser pobres. So, brothers, now, for those who are poor in Para spirit, aqueles que são humildes de espírito, the kingdom of heaven is theirs. o reino dos céus é deles. Do you see that? Vocês veem Wonderful. isso? É maravilhoso. He can own the kingdom of Eles heaven. podem possuir o reino dos Why? céus. Por quê? Because not only because he listened or he received the word, the word of kingdom, Não apenas porque ele recebeu a palavra do then reino, he's born ele again. nasceu de novo. He belonged to the family of God. Ele assim pertence à família de Deus. But more than that, Mas muito além disso, he is able to say, "The kingdom of heaven is mine." ele é capaz de dizer, o reino dos céus é meu. This is not a small matter, brothers. Isso não é uma questão pequena, irmãos. Do you see that? And then, blessed are those who mourn, for they will be comforted. E lemos também, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Why we mourn? Por que choramos? Because we know our condition. Porque conhecemos a nossa condição. Because we are never satisfied with our spiritual Porque condition. nunca estamos satisfeitos com a nossa condição espiritual. We weep over our sin. Então nós choramos por nossos We weep pecados. over our failure. Nós choramos por causa das So nossas blessed falhas. are those who mourn, for they will be comforted. Bem-aventurados os que choram, porque serão Brothers, consolados. sisters, Irmãos. how many times you have been comforted by the Lord? Quantas vezes você já foi confortado pelo Senhor? Sometimes you don't care. Às vezes você não se importa. Even you fail 1,000 times, you never feel sorry about it. Às vezes você já falhou 1000 vezes e você não está nem aí. But if you wept Mas se over your failure, se você chorar por causa das suas and then you'll be falhas, comforted. você será confortado. And blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Now, brothers, in this world, Neste mundo, only the strong will inherit the earth. somente os fortes herdarão a If terra. you are strong enough, Se você for forte o suficiente, now if you just use your force, se você simplesmente utilizar a sua força, you will have your earth. You will inherit the earth. você herdará a terra. But no, Mas não. remember. Lembre-se, Now, how can you inherit the land of Canaan? como é que você pode herdar a terra de Canaã? How can you inherit the unsearchable riches of Como é Christ? que você pode herdar as insondáveis riquezas de Cristo? Blessed are the meek. Bem-aventurados são os mansos. Do you see that? Vocês veem isso? Meekness of Christ É a mansidão de Cristo being revealed in you and in que me. é revelada em você e em mim. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. You want something more.
Aqueles que You desejam mais algo. always something more. Você sempre quer algo a mais. Now, 20 years ago, 20 anos atrás, you studied Matthew. você já estudou Mateus. Now, 20 years later, 20 anos you depois, still study Matthew. você ainda está estudando You said to the Mateus. Lord, Mas você disse I ao Senhor, want something more. Senhor, eu quero mais I alguma thought coisa. that I knew this book very well. Eu achei que soubesse esse But livro how muito come bem. after 20 Mas years, depois de 20 anos, as if I do not know this book? é como se eu não conhecesse esse livro. Thank the Lord. Graças a Deus. You always have hunger and thirst for righteousness, Você sempre tem fome e sede de justiça. and for they will be filled. Eles serão fartos. Brothers, sisters, Irmãos, Thank the Lord. graças a Deus. today, what is secret for us to grow? Qual é o segredo para crescermos hoje? Important thing is, O importante do you é, have that spiritual hunger? será que você tem essa fome Do you espiritual? have that spiritual thirst? Será que você tem sede espiritual? I have one of my granddaughter. Uma das minhas netas, When she was young, quando ela era novinha, especially as a baby, ela era um neném. now she always when you feed her, Sempre que você lhe dava comida, now she always say more. ela sempre dizia assim, mais, More. mais, More. mais. That's how she grew. É assim que ela cresceu. But her father was different. Mas o seu pai é muito diferente. Now, if you feed her father when he was baby, Quando ele era um neném, se você fosse alimentar o pai dela, he said, not necessary, not ele necessary. fala assim, não precisa, não precisa. So you see, brothers, whenever you always say, not necessary, not necessary. Então, sempre que você diz assim, não precisa, não precisa, Now, that really become the hindrance to your growth. isso se torna um problema para seu crescimento. Now, verse 7. Versículo 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. What is merciful? O que é ser When you misericordioso? look at someone, Quando você vê alguém, you don't look at him from your point of view. você não o vê do seu ponto de vista, You put yourself in his condition. mas você se coloca no seu lugar. You took the same shoe as he did. Você entra nos sapatos dele. Then, brother, sister, E aí, irmãos, now you can feel what he feels. você pode sentir o que essa pessoa sente. That's merciful. Isso é misericórdia. Then you will be shown mercy. Então você receberá, alcançará a misericórdia. Brother, sister, in our whole life, Irmãos, toda a how nossa vida, much we need to be shown mercy. quanto nós precisamos alcançar We misericórdia. need mercy. Nós precisamos de We misericórdia. need mercy from the Heavenly Father. Nós precisamos de misericórdia do nosso Pai We need Celestial. mercy from our brother and sister. Nós precisamos que nossos irmãos e irmãs exerçam misericórdia para conosco. Verse 8. Versículo 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. How can we see God? Como é que podemos ver a Deus? Only when our heart is pure. Somente quando o nosso coração for puro. If you visit New Zealand, Se você visitar Nova Zelândia, some of the lake was so beautiful. algumas daqueles lagos são tão maravilhosos, But you had to visit before 10 o'clock. mas você precisa visitar antes das 10. But after 10 o'clock, Depois das 10, now here come the breeze. começa a soprar um vento, uma When the brisa. breeze blow upon the lake, E quando essa brisa sopra sobre o lago, it causes a ripple. então causa aquelas ondeletas. Do you see that? But only when it's pure, when it's calm. Mas apenas quando aquele lago está completamente puro, calmo, Before 10 o'clock, antes das 10 da manhã. when you look into the sea, into the lake, Se você olhar para esse lago, you see the heaven. você verá o céu. You see, brothers, the same thing. É o mesmo, irmãos. Our heart is like that lake. O nosso coração é como aquele lago. Now, only when we are pure in heart, Somente quando o nosso coração é puro, then we will see God. poderemos ver a Deus. And verse 9, Versículo 9. blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Interesting. If we really become peacemakers, Se realmente nos tornarmos pacificadores, then we will have it given. We will be famous. então seremos famosos. We will be given names E nos serão dados nomes. because we will be called sons of God. Seremos chamados filhos de Deus. We are children of God. Somos filhos de Deus. But because we are mature enough, Mas se formos suficientemente maduros, everybody knows we are matured. todo mundo sabe que você é maduro. So they don't call us baby anymore. Então já não chamam mais de nenéns. They call us sons of God. Chamam de filhos maduros de So Deus. when you talk about sons of God, Ao falarmos dos filhos maduros de it Deus, means the children
children of God be not only born again, são aqueles filhos de Deus que não apenas nasceram de novo, now reach maturity. mas que também alcançaram a maturidade. That sonship we talk about in the Essa beginning. é a filiação de que temos falado no And início. that sonship leads you to kingship. E essa filiação te conduz ao reino, ao So you reinado. see, brothers, if today the Lord call you to be peacemakers, Se o Senhor hoje te chamar para ser um pacificador, not everybody can become peacemaker. nem todo mundo pode se tornar um pacificador. Or if you really become peacemaker, Mas se você realmente for um pacificador, you are being transformed into the king. você estará sendo transformado na imagem do rei. Remember our king when he was on the cross. Lembre-se do nosso rei quando esteve sobre a cruz. Now you see when he was on the cross. Quando ele esteve sobre a cruz. Before I do that, I said let me use illustration. Bom, antes de eu falar disso, deixa eu dar uma ilustração. There was a story, Havia uma história. and the son and father has some problem in between, Então era de um pai e um filho que haviam tido um problema. so never want to meet each other. Então eles não desejavam sequer se encontrar. One day the mother was severely ill. E um dia a mãe ficou muito doente. So both father and son took call to the bedside of the mother. Então tanto o pai quanto o filho foram chamados para o leito daquela But they mulher. still don't want to be together. Mas eles não queriam estar juntos. So father this side, son this Então side. de um lado da cama o pai, de outro lado o filho. Now this is the last moment of the mother. Agora era o último momento de vida da She mãe. looked at her husband. Ela olhou para o seu She marido, looked at her son. olhou para o seu filho. They have nothing to do with each E other. eles não queriam saber nada um do outro. But now before her death, Mas antes da sua morte, she wanted to use the strength in his last moment. ela queria utilizar o restinho de força que ela ainda tinha. And she grabbed the hand of his son. Então, com a mão, ela pegou a mão do filho. And also grabbed the hand of her husband. Também pegou a mão do marido. It's very difficult. Para ela foi muito Her strength difícil. almost all Ela gone. quase não tinha mais força. Finally, E finalmente, before she died, antes de morrer, she put two hands together. ela conseguiu pôr aquelas duas mãos juntas. That story of the cross. Essa é a história da cruz. When our King died for us on the cross, Quando o nosso rei morreu por nós sobre a cruz, he took our hand, ele tomou a nossa mão. and he also took a hand of the Heavenly Father, Também tomou a mão do nosso Pai Celestial. and into his own bosom. E ele a tomou para o seu próprio seio. Then we make you reconcile with Para que God. pudéssemos ser reconciliados com Deus. Christ is the peacemaker. Cristo é o pacificador. Today, if you are a peacemaker, Hoje, se você é um pacificador, according to your nature, you never do it. porque de acordo com a sua natureza, você jamais o If you seria. have a common sense, you'll never do it. Se você for baseado no seu bom senso, nunca But seria. because you're being transformed into the image of your King, Mas porque você foi transformado na imagem do seu rei, you are the peacemaker. você pode se tornar um pacificador. How do you describe you? Como que você se descreve? You will be called sons of God. Você será chamado filho de Deus. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Now you know that the sons of kingdom, they are the witnesses. They are witnesses for the king. Você sabe que os filhos do reino são os testemunhas para o rei. And they will be persecuted Serão perseguidos because of por righteousness. causa da justiça. They are too good. Eles são muito bons. And when these people placed in this world of evil, E quando essas pessoas são colocadas neste lugar malvado, now these people become the itself already become the condemnation to the world. então eles se tornam condenação para o mundo. So they won't say, away with them, with them. Então o mundo diz, fora com eles, fora They com are too eles. good for us. Eles são bons demais para If nós. they are there, Se eles we have estiverem no ali, freedom to sin. nós não temos liberdade If para they are pecar. there, we have no freedom to indulge our flesh. Se eles estão presentes, nós não podemos nos deleitar na nossa carnalidade. If you are true sons of kingdom, Se você for um verdadeiro filho do you will rei, be persecuted. você será perseguido. But thank God, Graças a Deus. the kingdom of heaven is yours. O reino dos céus é seu. You are the most wealthy person. Você é a pessoa mais rica. 8 beatitudes,
8 8 bem-aventuranças, blessings. 8 bênçãos. Think about the first one. Pense sobre a primeira. There is the kingdom of heaven. Deles é o reino dos céus. The last one. A última, There is the kingdom of heaven. deles é o reino dos céus. Brothers and sisters, Irmãos, do you see that? vocês veem? They not only the sons of kingdom. Eles não são apenas o filho do reino, Kingdom become their heritage. mas o reino se tornou sua Kingdom herança. become their possession. Aí o reino se tornou a sua possessão. These people, they not only live under the heaven, Essas pessoas não apenas moram, vivem they debaixo will do say, céu, kingdom of heaven is mine. mas eles podem dizer: esse reino do céu é meu. Think about it. Pense a respeito. We become millionaire. Nos tornamos milionários. How do you know? Como você sabe? Because we are poor in spirit. Porque somos pobres em espírito. Because now we are faithful witnesses for Christ. Somos testemunhas fiéis de Cristo. And because we have righteousness which surpass that of scribe and Porque Pharisees. temos uma justiça que excede em muito a dos escribas e Then fariseus. we are persecuted. Então somos That's perseguidos. how our Lord Jesus was persecuted by scribe and Pharisees. Foi assim que o Senhor foi perseguido também por escribas e fariseus. He's too good to them. Ele era bom demais para Do you eles. see that? They think they're already good enough. Eles achavam que eram bons o Here's suficiente. someone great, much more excellent. Mas o Senhor era tão mais excelente do que Then eles. say, crucify him, Por isso que disseram: crucify him. crucifica-o, So, crucifica-o. brother, when one day people say, done away with them, done away with them, Quando algum dia as pessoas falam assim: fora com eles, fora com eles, you are being transformed into the image of your King. você será transformado na imagem do seu So rei. this beatitude Essas bem-aventuranças really reflect the King and his kingdom. realmente refletem o rei e o seu reino. The kingdom is upside down O kingdom. reino é um reino de cabeça para baixo. When the people drink 7-Up, we drink 7 down. Quando as pessoas tomam 7 up, a gente toma o 7 down. You see, brothers and sisters? Now that's kingdom of Vocês veem heaven. isso, irmãos? Esse é o reino dos céus. The Lord. Graças ao Senhor. Do you see? Whenever we are weak, we are strong. Quando quer que nós sejamos fracos, somos fortes. When we have been put in the lowest E place, quando somos colocados naquela posição mais baixa, when we are being rejected, quando somos rejeitados, brother, this is the time esse é o tempo we are most pleased to our Heavenly em Father. que somos mais agradáveis ao nosso Pai Celestial. But then, after this beatitude, Depois dessas bem-aventuranças, the Lord emphasized once again. o Senhor mais uma vez enfatiza. Actually, repeat the last one. De fato, ele repetiu a última. Now, blessed are those who persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. But now the Lord repeat again. Mas observe como o Senhor repete. Why? Very important. E agora, por quê? Isso é You importante. see, brothers. Now that's very important part. Essa é uma parte muito importante. Blessed are you who people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. In verse 10, because of righteousness. Observe que no versículo 10 é por causa da justiça. Verse 11, because of me. Mas no versículo 11 é por minha That's causa. just the same thing. E o resto é o mesmo. Rejoice and be glad. Regozijai-vos e exultai, Because great is your reward in heaven. porque grande é o vosso galardão nos céus. Remember, in Lembre-se, verse 10, no versículo 10, the kingdom of heaven is o there. reino dos céus está ali. Now, what do you mean by to enter into the kingdom? O que significa adentrar o reino? To enter into the kingdom, you mean you possess the kingdom. Entrar no reino significa possuir o And when reino. you say the kingdom of heaven is yours, what does that E mean? quando você diz que o reino dos céus é seu, significa o quê? It means your reward. Significa que o seu galardão está no céu. So the concept of kingdom is a concept of Ou reward. seja, o conceito do reino é o conceito de Then, recompensa. if you read on, Se você prosseguir a our leitura, Lord will talk about in what way we can enter into the kingdom. o Senhor nos mostrará de que forma podemos entrar no reino. It means in what way we can possess the kingdom of De heaven. que jeito nós podemos possuir o reino dos céus. In other words, Em outras how palavras, can we receive the kingdom of heaven? como podemos receber o reino dos céus. Well, now how can we have our reward in heaven? Como podemos ter o nosso galardão nos céus? And for that reward, Para esse galardão, rejoice and glad. nós podemos nos regozijar e exultar. Today you take up a cross and follow the Lord.
Hoje você toma sua cruz e segue o Senhor. You turn another cheek. Hoje você vira o outro Because you are lado. persecuted. Você é perseguido For the sake of por Christ. causa de Cristo. Thank the Lord, brother, Graças ao sister. Senhor, Rejoice and be glad. Regozijai-vos e exultai. Yes, you are suffering. Sim, você sofre. Yes, you are going, you are traveling in tears. Sim, você prossegue e chora. But rejoice and glad. Mas regozijai-vos e exultai. Today the cross. Hoje a cruz. Tomorrow the reward. Amanhã o galardão. Today the cross. Hoje a cruz. Tomorrow the throne. Amanhã o trono. You see, brothers, today you are like David. Hoje você é como Davi. You had that life. Você tem aquela You had vida. that royal life. Você tem aquela vida de rei. But you don't have that throne. Mas você ainda não tem o Do you see trono. that? Now you do not have that glory yet. Você ainda não tem a glória. But that day Mas naquele you dia will reign with Christ. você reinará com The Cristo. throne will be there. O trono ali When estará. people see the throne, As pessoas verão o trono. they see the manifestation of the sons. Eles verão a manifestação dos filhos So maduros. cheer up, brother, sister. Irmãos, ânimo. No matter how difficult is the way of the cross, Não importa quão difícil, penosa seja o caminho da cruz. march on. Prossiga, That's marche. where you enter into the kingdom. É assim que você entra no reino. During that 1,000 years, Durante aquele milênio, aqueles you 1000 will anos, receive the reward. você receberá a You recompensa. will say, the kingdom of heaven is mine. Você dirá, o reino dos céus é meu. You will shine with E Christ. você brilhará com You will Cristo. reign with Você Christ. reinará com You will Cristo. feast with Christ. Você se banqueteará com Cristo. That's kingdom of heaven. Esse é o reino dos céus. That's the meaning of entering into the kingdom of heaven. Esse é o significado de adentrar o reino dos céus. Thank God. Graças a Deus. That 1,000 years Aqueles 1000 anos is for our reward. é para o nosso Think recompensa. about it. That's the kingdom. Esse é o reino. Kingdom is justice. Reino é justiça. Suppose a brother Imagina um irmão slap your que face. fere a tua You face. learn your lesson. Você aprendeu sua You lição. turn another cheek. Você voltou outro You rosto. take up your cross. Você tomou sua cruz. But brother, where is the justice? Irmão, cadê a justiça? You're all the children of God. Todos vocês são filhos Why de you Deus. why you turn another cheek? Por que você virou outro lado do And rosto? that brother can do something violently. E aquele irmão pôde fazer algo tão violento. So that's why the Lord said, É por isso que o Senhor disse: if we lose our soul, se nós perdermos a nossa we vida, will gain it. nós a ganharemos. If we gain our soul Se today, nós hoje ganharmos a nossa we alma, will lose it. nós a perderemos. When someone slap your face, Quando alguém fere a tua face, as if he gained his soul. é como se ele ganhasse a sua alma. But on that day, Mas naquele dia, when you talk about kingdom, quando se fala do reino, talk about justice. fala-se de justiça. By that day, Naquele dia, brother, sister, Irmãos. sometimes you say, why me, why me, why me? alguém pode dizer, por que eu, por That que eu, brother por is que eu? terrible. É, isso é I have to terrível. teach him some Eu lesson. tenho que ensinar-lhe I uma have to lição. slap back. Eu tenho que bater de volta. Then you fail, brother, Se sister. você fizer isso, você falará. Today, you're only responsible to take up your cross. A sua responsabilidade é de tomar a sua cruz. How about that, brother? E aquele homem, Leave aquele it irmão, with the Lord. isso é com o Senhor. God is God of justice. Deus é um Deus de So justiça. that's why the Lord not only call us to take up the cross. Por isso o Senhor disse, tome sua cruz. The Lord tells Mas us. o Senhor nos diz, Now, if we really lose our soul se realmente perdermos a nossa for alma His sake, por sua causa, that's why I take up our é cross. por isso que tomamos a That's nossa why I turn cruz. our cheek. Por isso que viramos o outro That's lado. why we suffer the loss. Por isso que nós sofremos a perda. Thank the Lord. Graças ao When Senhor. we become poor, Quando nos tornamos we pobres, become nos rich. tornamos ricos. When we become low, Quando nos rebaixamos, we become nós high. somos exaltados. When we put into the last, Quando nós somos colocados no último lugar, now we become first. nós podemos aparecer em primeiro Brother, lugar. sister, Irmãos, are you last today? você é o último hoje, You will be first that day. você será o primeiro naquele Are you dia. low today? Você hoje está You numa will be posição high baixa, that day. você será exaltado Are you naquele poor dia. today? Você é pobre hoje, You will be rich today. você será rico naquele dia. That's the meaning to enter into the kingdom of heaven. É isso que significa entrar no reino do céu. That's why É por isso God is just. que Deus é justo. That's why I have a kingdom. É por isso que é um reino. Otherwise, you say, oh, as a Christian, it's terrible, it's miserable. Senão você diria, oh, ser um cristão é miserável, We é suffer so terrível. Nós much. sofremos tanto. We suffer so much loss. Nós sofremos tantas perdas. No, no, no. Mas não, irmão. Brothers, sisters, Irmãos, your loss is your gain. a sua perda hoje será seu ganho. How to explain it? Como você poderá explicar isso? Yes, Sim. today is loss Hoje é a by His perda. grace.
mas pela sua That's graça. the cross. Essa é a cruz. But there is a kingdom of heaven to come. Mas há um reino dos céus During that vindouro. 1,000 E years, durante aqueles 1000 anos, heaven, not only as a state, heaven also a place. o céu não será apenas um estado, será também um That lugar. place E aquele lugar is the very place we will receive the crown. será exatamente o lugar onde receberemos It's a the very coroa. place we will receive the throne. É o lugar onde nós recebemos o trono. It's the very place we will say our reward. É ali que nós receberemos a nossa When you recompensa. reign with Christ, Reinaremos com think Cristo. about it. Pense, When a king sitting on the throne, quando um rei se assenta no seu trono, what does he say? o que ele diz? The kingdom is mine. O reino é meu. How can you say the kingdom is mine? Como é que você pode dizer o reino é meu? How the Lord said, there is the kingdom of heaven. Como é que o Senhor pode dizer deles é o reino dos céus? When we are glorified with Quando Christ. formos glorificados com Cristo. When we share the throne with Christ. Quando compartilharmos o trono com The Cristo. Christ will say, O Senhor Jesus Cristo dirá: my kingdom. meu reino. But brothers, Mas irmãos, by the grace of the Lord, pela graça do we are Senhor, able to say, nós seremos capazes de thank dizer: the Lord. graças ao Today we Senhor. walk in this the way of the cross. Hoje nós trilhamos o caminho da cruz. At that day, Mas naquele dia, when we feed with Christ, quando estivermos nos When baquenteando we com shine with Cristo, Christ. quando nós brilharmos com when Cristo, we reign with quando Christ, reinarmos com Cristo, look, if you've really been given that throne, se a você for dado o trono, like David, como today Davi, in the wilderness, hoje ele estava no deserto, tomorrow the throne, amanhã esteve no trono. and how you are going to describe the condition. Como é que você descreve toda essa condição? Theirs are the kingdom of heaven. Deles é o reino dos céus. So may the Lord really encourage Que o us. Senhor possa nos encorajar. This is the way, this is the Christian way. Esse é o caminho cristão. We are called to be the sons of the kingdom. Somos chamados para sermos os filhos do reino. Sometimes we think too much of the suffering of the cross. Às vezes nós ficamos concentrados demais no sofrimento da cruz. If you see the reward ahead of us, Mas se você puder contemplar o galardão, a recompensa diante de nós, all the suffering is nothing. todo o sofrimento será All nada. the pain is nothing. Toda a dor será nada. Brother, sister, Irmãos, we can never love our Lord enough. nós nunca poderemos amar o Senhor o suficiente. We can never serve our Lord enough. Nós nunca poderemos servir o Senhor o suficiente. Sometimes we think we pay so much cost. Às vezes nós achamos que pagamos um preço tão alto. But brothers, Irmãos, if you see the reward, se você contemplar a if you recompensa, really see that the glorious kingdom, se você realmente vir aquele reino glorioso, that's the strength, essa será a força, that's the power será o poder to keep us on. para nos manter prosseguindo. Sometimes this journey is very tiresome. Às vezes essa jornada é tão longa, tão When you cansativa. walk in this wilderness, Quando caminhamos nesse deserto, sometimes you say, Lord, we cannot go out às anymore. vezes você diz: Senhor, eu não consigo prosseguir. But thank the Lord. Graças ao Senhor. Wonderful hope of glory. Há uma maravilhosa esperança da glória. If you know that, Se você sabe we are sons of the que kingdom. somos filhos do reino. The reason we go through all this suffering A razão pela qual passamos por todo esse sofrimento for one é purpose, por um propósito, we may be transformed into the image para of que Christ. sejamos transformados na imagem de Cristo. So in the beginning of chapter 5, No princípio do capítulo 5, you have the wonderful diamond. existe Wonderful diamond. um diamante muito maravilhoso With 8 facets. com essas 8 Do you facetas. see that? Through the character of Christ. E por meio do caráter de In Cristo, you and in me, em você e em mim, people see the personality of Christ. as pessoas podem ver a personalidade de Cristo. They see the beauty and the glory of the King. Eles veem a beleza e a glória do Rei. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's beatitude. Essas são as bem-aventuranças. Let's have a rest for 15 minutes. Vamos. How about tonight? 10 minutes only, okay? Que tal a gente descansar só 10 minutos We are hoje à noite? we only the beginning of the Sermon on the Mount. Nós estamos só no começo do Sermão do Monte. So let's 10 minutes come back.